Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje o domingo da Ascensão do Senhor. Jesus que volta ao Pai. Não é uma despedida para que Ele fique longe de nós. Pelo contrário, a ascensão do Senhor é para que nós possamos senti-lo eternamente na vida das pessoas e da comunidade cristã. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria. Como nós estamos precisando nos dias atuais, nas famílias atuais, na situação atual, de aclamações de alegria. Nós ouvimos tantas notícias ruins, tantas pessoas reclamando, tantas pessoas exaltando a tristeza, que nós somos chamados a termos um comportamento diferente, uma fé diferente, uma adesão diferente a Cristo, a sua palavra, através da alegria. A nossa alegria vem do Senhor que fez o céu, do Senhor que fez a terra, de Deus Pai que acolhe no Espírito o seu Filho Jesus. Por entre aclamações, Deus se elevou. Deus não se elevou por entre reclamações, Deus se elevou por entre aclamações. E assim como Jesus subiu para o alto, nós queremos subir com Ele. Toda a Eucaristia, antes do prefácio, o padre diz: o Senhor esteja convosco, a Assembleia, Ele está no meio de nós, ou seja, nós nos reunimos em torno dEle. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. E dificilmente, meus irmãos e irmãs, o nosso coração estará em Deus se a nossa boca estiver cheia de murmuração, de reclamação, olhando sempre o que não deu certo, olhando sempre o que falta, olhando sempre o que não foi do meu jeito. Quando eu troco a reclamação pela aclamação, quando eu troco o pessimismo por aclamações de alegria, a minha alma, o meu espírito, a minha vida se eleva com o Senhor. Havia um rei muito infeliz e havia um empregado muito feliz. O rei só reclamava, o empregado só agradecia. O rei era triste, o empregado muito feliz. O rei quis saber qual o segredo daquele homem. E havia um sábio que disse para o rei: o segredo é que ele não entrou no círculo do 99. O rei não entendeu nada. E o rei perguntou: mas como é que se entra nesse círculo e como é que sai dele? E o sábio respondeu: nós não vemos como entramos e dificilmente saímos. Vou te provar que o círculo do 99 tira a alegria de qualquer pessoa, transformando a gratidão em reclamação. Aquele sábio pediu ao rei uma sacolinha, um saquinho com 100 moedas de ouro. O rei assim o fez. Aquele sábio contou uma por uma e ele fez 10 montinhos de 10 moedas. 100. Ele tira uma moeda de ouro, coloca no bolso, pega as outras 99, coloca no saquinho, dá um nó, vai para o lugar onde aquele servo capinava
Ele viu no outro dia onde seria o seu trabalho e ele enterra ali aquele saquinho. No dia seguinte, aquele homem, aquele servo, feliz, satisfeito, a hora que ele começa a capinar, ele encontra o saquinho de ouro. Ele vai correndo com alegria para sua casa e diz para sua esposa: estamos ricos. E diz para os filhos: a nossa vida vai mudar para melhor. E ele começa a contar então as moedas. E ele conta 99. Ele disse: não, eu contei errado. Não são 99. Esse pacotinho de que ter é 100. Ele vai e conta de novo. E deu 99. Ele reúne toda a família e diz: olha, a partir de hoje, nós vamos focar em trabalhar mais, em economizar mais, para juntar todo o nosso dinheiro, para adquirirmos mais uma moeda de ouro, para completar o meu tesouro. Daquele dia em diante, a família já não se alegrava mais. Os filhos trabalhavam para dar todo o dinheiro para o pai. Ele fez um cálculo, eles demorariam entre 2 anos e meio a 3 anos para juntar todo o dinheiro daquela família humilde para adquirir uma moeda de ouro real. E quando aquele homem perdeu a alegria, quando entrou a reclamação, quando entrou a murmuração, o rei disse: ele já não é tão feliz como era. E o sábio disse: é porque ele entrou, como a maioria das pessoas, no círculo do 99. Não agradecem o que têm, mas colocam toda a atenção no que não tem, no que falta. Ao invés daquele homem agradecer as 99 moedas de ouro, ele se concentrou naquela que na cabeça dele faltava. Isso pode acontecer na minha e na sua vida. E uma vida que entra nesse círculo do 99, ela não celebra a ascensão, ela não compreende a ascensão, ela não se eleva, porque ela não vive na gratidão. Deus é o grande rei de toda a terra. E este rei, ele sempre nos concede mais do que ouro. Só que nós estamos olhando sempre o que falta. Nós estamos olhando sempre o que não temos. Nós estamos olhando sempre o que não fazemos. Deus é o grande rei de toda a terra. Ao som da harpa, acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações. Está sentado no seu trono glorioso. E é para este lugar, o reino dos céus, que Jesus se eleva. O Evangelho, Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20, nós podemos dividi-lo em 3 partes. A primeira parte, a aparição. A segunda parte, a instrução. A terceira parte, a promessa. Qual é a aparição? O Jesus se aproxima dos seus lá na Galileia, junto a este monte. Qual é a instrução? O batismo e a catequese. Batizai a todos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinai o que eu vos deixei. E por último, a promessa: eis que eu estarei convosco todos os dias. Aparição, instrução e promessa. Se nós, claro, aqui nós não temos tempo de um estudo aprofundado no texto, mas há certas dicas no Evangelho, certas pérolas que eu quero partilhar com você. Primeiro, por que os discípulos foram para a Galileia? O que simboliza a Galileia? Não é um lugar físico, claro, é a Galileia, mas aqui a preocupação de Mateus
não é colocar os discípulos num lugar, mas num contexto. E qual é o contexto? O início da pregação de Jesus. Se você lê o Evangelho de Mateus, você verá que Jesus iniciou o seu ministério na Galileia. Tanto que Jesus era chamado de o Galileu. Pode vir alguma coisa boa de lá. São pessoas marginalizadas, pessoas excluídas, pessoas sem voz, sem vez. Então, mais uma vez, Jesus convida os seus para a Galileia. E a pergunta aqui é: qual é a sua Galileia? Qual é a minha Galileia? Qual é este lugar que nós precisamos estar para ser um pouco do que Jesus foi? E não é apenas indo à Galileia, mas ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Eles não ficaram perdidos, até o monte Jesus indicou qual era. E por que um monte? Porque Jesus não está numa planície, num jardim. Mas por que Jesus escolhe um monte? Porque ele nos lembra 4 montes. O monte da tentação, quando Jesus é levado e o diabo diz para ele: se me adorar eu te dou tudo isso. O monte da transfiguração, onde Jesus se mostra verdadeiramente Deus. O monte das bem-aventuranças, naquele sermão maravilhoso do Senhor. No Monte Calvário, onde Ele prova que nos ama, entregando a sua vida. E agora mais um monte, o Monte da Ascensão. Meus irmãos, note que até aqui o Senhor nos leva a um lugar elevado. O Senhor nos convida a um monte. Estar no monte é viver a espiritualidade, é ter uma vida de oração, é buscar intimidade, é buscar experiência, é buscar experimentar o Senhor vivo e ressuscitado, que nos chama também a nossa Galileia pessoal e nos chama com Ele a subirmos ao monte da ascensão. E aqui nós temos um segredo: como lidar com o mistério, adoração. Quando viram Jesus, os discípulos se prostraram diante dele. Quando os discípulos se prostram, é sinal da soberania de Jesus. Jesus que é nosso Salvador, Jesus que é o nosso Senhor. Jesus Salvador não depende de nós, é Ele. Jesus Senhor, aí sim depende de nós. Jesus, Ele é Salvador. No alto da cruz, na doação da sua vida, Ele salvou a humanidade toda e a reconciliou com o Pai. Então Ele é Salvador, Ele é Redentor. Mas eu não posso dizer que Jesus é o Senhor, porque o senhorio de Cristo depende de nós. Eu posso dizer: Jesus é o meu Senhor. Então, além de Salvador, que é dele, Ele se torna meu Senhor por opção minha. Então eu preciso ter Jesus Salvador como meu Senhor. Semana que vem celebramos Pentecostes, e a Bíblia me diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo, no Espírito Santo. Então nós devemos também nos prostrarmos diante do Senhor, com atitude de adoração, com atitude de oração. E vede, meus irmãos, que Jesus está, desde a sua ressurreição, aparecendo aos seus. E mesmo assim a Bíblia diz: alguns assim duvidavam.
Mesmo Jesus tendo aparecido, o milagre da pesca, Jesus que come o peixinho, Jesus que mostra as chagas, Jesus que se deixa tocar por Tomé, Jesus que caminha com os discípulos de Emaús, e no fim da história, o que nós esperávamos era fé, mas aqui nós temos descrença. Ainda assim, alguns duvidaram. Meus irmãos, e aqui nós estamos falando de 11 discípulos que andaram com Jesus durante 1000 dias. Se você pega 3 anos, vai estar mais ou menos 1000 dias. E ainda duvidaram. Se eles duvidaram há 2000 anos atrás, é sinal que entre nós a dúvida também paira. Há pessoas que ainda não acreditam, não têm fé e não se entregaram a Jesus. E quando eu falo de fé, eu me lembro de 3. A fé infantil é a fé que nunca teve crise, nunca questionou, nunca duvidou. É a fé da criança. O que você fala para a criancinha, ela acredita. Acredita em super-herói, ela vê um filme lá da Disney, ela acredita que tudo aquilo é verdade. É a fé infantil. E nós temos uma fé adolescente, uma pessoa que está sempre em crise, uma pessoa que não se resolve, uma pessoa que não se encontra, uma pessoa que não se entrega, é de crise em crise. Isso é uma fé adolescente. O adolescente é a idade da crise. Hoje ele quer, amanhã já não quer. Hoje namora, amanhã já odeia. Hoje fala que vai, amanhã não quer mais. Essa alternância. E nós temos a fé adulta, aquela fé que superou a crise, aquela fé que venceu a crise, aquela fé que se entregou. Meus irmãos, na ascensão do Senhor, onde você se encontra? Onde eu me encontro? Uma fé de criança, que nunca acreditou, nunca duvidou de nada, nunca questionou nada, é sempre aquela fé lá da catequese, ou é uma fé sempre em crise? Eu não sei se eu creio, se eu não creio, eu não sei se eu rezo, eu não rezo, eu não sei se funciona, se não funciona. Ou depois de tanta coisa que você já passou pela vida e viu a ação de Deus na tua história, você não tem uma fé adulta. E o Evangelho continua. Jesus aproximou-se e falou. Isso é o que é interessante. Jesus não quer estar longe de nós, Ele quer estar próximo a nós. E como que eu tenho essa certeza de estar próximo de Jesus? Quando eu estou próximo da sua palavra. Jesus não se aproxima para abraçá-los, Jesus não se aproxima para abençoá-los, Jesus não se aproxima para tocá-los, Jesus se aproxima para falar com eles. É o poder da palavra de Jesus. Então, quando eu leio a Bíblia, eu estou perto de Jesus, e Jesus está perto de mim. Uma Bíblia fechada é um livro como outro qualquer, mas a Bíblia aberta é a boca de Deus que me fala. E quando eu leio a Escritura, eu sinto, Jesus está perto de mim. E o que Jesus diz? Toda autoridade me foi dada. Isso é interessante. Nenhuma autoridade emana da própria pessoa, é sempre dada. A autoridade de Jesus foi dada pelo Pai. Quando Pilatos diz para Jesus assim: você não sabe que eu tenho autoridade para te condenar ou para te soltar? O que Jesus responde para Pilatos? Autoridade tu não terias se essa não te fosse dada do alto. Tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que fazemos, a autoridade que podemos ter, ela emana do alto. E o Senhor vai dizer: se eu recebi esta autoridade do meu Pai, eu estou dando para vocês esta autoridade. Qual autoridade? A autoridade do batismo trinitário e da catequese.
Batizai a todos os povos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Permitam-me aqui uma instrução breve, que também envolve as nossas liturgias. Há pessoas que até hoje não aprenderam corretamente na catequese o em nome do Pai, que é na testa, no meio do peito e nos dois ombros. Espírito Santo, o amém é resposta, vem? Amém não faz parte não, senão seria Santíssimo Quarteto, né? Aí é 4, são 3. Então em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Por que eu estou dizendo isso? Não vou contar nem onde nem quando. Uma criança me disse há anos atrás que a sua catequista disse que não se parte o Espírito Santo, que não se pode partir o Espírito Santo, que era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. De onde que tirou isso? O amém apenas resposta, é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o que eu quero entrar aqui é na igualdade das pessoas. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então não é um detalhe, mas que faz toda a diferença na teologia trinitária. Preste atenção na diferença. Não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, porque se fosse assim, o Espírito Santo era um adendo, e do Espírito Santo. Se diz assim, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O e do é entre o Pai e o Filho, entre o Filho e o Espírito. Aí você iguala as pessoas da Trindade. É por isso que nós, sacerdotes, no tempo de seminário, somos instruídos para que no momento da bênção frisemos bem isso. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Olha, Pai, Filho e Espírito Santo, não tem o e do entre nenhum dos três, são iguais. No início da missa, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. É a ordem de Jesus. E todo batismo só vale se é na Trindade. A criança foi batizada em nome do Pai, ela foi batizada em nome de Javé, inválido o batismo. Ela foi batizada em o nome de Jesus. Eu te batizo em o nome de... Está inválido. O batismo só é válido. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Que são palavras de Jesus. Batizai a todos em nome da Trindade. E aqui não entra apenas o batismo, mas entra a catequese, ensinando-os a observar tudo que vos ordenei. Então não basta ser batizado, é preciso aprender a catequese, aprender a doutrina, aprender a Bíblia, aprender o que Jesus nos deixou. Papa João Paulo II, Papa Bento XVI, falavam muito sobre a catequese dos pagãos batizados. Ou seja, a pessoa foi batizada, mas a vida dela é uma vida pagã, como se não tivesse sido. Então aqui nós temos duas colunas: a missão da igreja, batizar os povos e ensinar o que Jesus nos deixou. E como que termina o Evangelho de Mateus? Porque nós estamos no finalzinho do Evangelho de Mateus. Ele termina assim: eis que eu estarei convosco todos os dias, promessa de Jesus, até o fim do mundo. Eis que eu estarei convosco todos os dias, é sempre, até o fim do mundo. Como que Mateus começa seu Evangelho? Ele começa o Evangelho colocando Jesus como o Emanuel, Deus conosco. Então o início do Evangelho de Mateus, ele apresenta Jesus como Deus conosco, o Emanuel. E como que ele finaliza o seu escrito, o seu Evangelho?
Deus está conosco. Eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Meus irmãos, é preciso que nós saibamos que o Deus em si é o Deus para nós. O Deus que nós acreditamos é o Deus que se manifesta e que é Jesus de Nazaré, Jesus Cristo ressuscitado, que está conosco, que permanece conosco. E aqui, meus irmãos, eu quero finalizar com a segunda leitura. Eu não vou nem entrar na primeira leitura, mas nós vamos render aqui mais meia hora, com a beleza que é a primeira leitura. Mas eu quero terminar com São Paulo aos Efésios. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence toda a glória, vos dê um espírito de sabedoria. Já nos preparando para Pentecostes, o dom mais excelso, o dom maior, o dom da sabedoria, para que eu possa verdadeiramente conhecê-lo e não duvidar, como aqueles perto do monte da Ascensão. Que Deus abra o vosso coração à sua luz. Eu quero isso, queira isso você também. Senhor, abra o meu coração à tua luz, dai-me o dom da sabedoria. Eu quero conhecer a esperança do chamado, a riqueza da glória e o imenso poder. E aqui nós temos uma pérola da Escritura, como se fosse uma profissão de fé. O versículo 20 e 21. Ele manifestou sua força em Cristo, quando ressuscitou dos mortos. Força aqui é dinamis, a mesma palavra que é usada na anunciação de Gabriel a Maria. Eis que o poder do alto te cobrirá com sua sombra. Ele manifestou sua força, força que vem do poder de Cristo. A primeira leitura, nós não vamos entrar nisso, mas Jesus diz: recebereis o poder do Espírito Santo. Esse dinamis, né? Essa força. Quando ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder e potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. E hoje, o que cabe a nós? Celebrando a ascensão de Jesus, o que cabe a nós? Primeiro, saber quem somos. Quem somos? Nós somos o corpo de Cristo. Igreja, meus irmãos, pelo menos para nós católicos, não é uma porta aberta com CNPJ. Igreja é o corpo de Cristo e Ele é a cabeça. Sim, Ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, cabeça da igreja, que é o seu corpo. Só ilustrar isso aqui. Você já viu alguém sem mão? Já viu? Eu já vi. Pessoa teve um acidente, coitadinho, perdeu a mão. Já viu alguém sem braço? Eu já vi. Já viu alguém sem perna? Eu também já vi. Agora eu quero perguntar para você: já viu alguém sem cabeça? Se você estiver andando pela rua, meu filho, sai o conselho do padre, e ver alguém andando na sua direção sem cabeça, você pode correr. Pode correr, que a coisa está feia. Por que que Jesus é colocado como a cabeça da igreja? Porque quando você corta a cabeça, você corta a vida. Não há vida sem cabeça. Não há igreja sem Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos membros do seu corpo. E um corpo é um estrutural orgânico perfeito. Nada sobra, nada falta. Tem o que tem,
Assim é a igreja de nosso Senhor. Ele como cabeça, nós como seus membros. A plenitude daquele que possui a plenitude universal. E qual é a plenitude? Os 7 sacramentos. Os 7 sacramentos é a plenitude do que Jesus deixou para a santificação de cada um de nós. E segundo, cabe a nós o testemunho. Por que Jesus nos dará o Espírito Santo? Para testemunharmos. Há pessoas que ficam, vem Espírito, vem, tá bom, tem que chamar mesmo. Mas aí você pergunta para a pessoa, você quer o Espírito Santo para quê? Ela não sabe. Você está clamando o Espírito Santo para quê? Ela não sabe. E agora nós sabemos, eu preciso do Espírito Santo. E Jesus quer nos encher do Espírito, para que sejamos testemunhas. Testemunhas. Se nós lemos os evangelhos, nós temos a praxis de Jesus. Se nós lemos Atos dos Apóstolos, nós temos a praxis da igreja. E como eu trago para a minha vida aquilo que Jesus faz, aquilo que Jesus fez, aquilo que a igreja ensina, tendo a plenitude do Espírito Santo na minha vida. Preparemo-nos para Pentecostes. Abramos o nosso coração para a luz que vem do alto. Que Maria Santíssima, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, Esposa do Espírito Santo, nos ajude a caminharmos sempre com Jesus, a buscar a nossa Galileia e a subir no monte, porque é lá no monte da espiritualidade que o Senhor nos passará instruções, assim como passou para a igreja nascente. Que assim seja. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor.
que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe no dia de hoje, quando o seu Filho penetrou no mais alto dos céus, abrindo caminho para a vossa ascensão. Amém. Deus vos conceda que o Cristo, assim como se manifestou aos discípulos após a ressurreição, vos apareça em sua eterna benevolência quando vier para o julgamento. Amém. E vós, crendo que o Cristo está sentado com o Pai em sua glória, possais experimentar a alegria de tê-lo convosco até o fim dos tempos, conforme sua promessa. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus.